Vamos ver se agora vai. Boa noite, Sol. Saudade, Sol. Vamos lá, o pessoal tá entrando. Vamos esperar a nossa convidada entrar também. Deixa eu ver se tá tudo ok. Boa noite, Rodolfo. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Tô aguardando o pessoal entrar, a nossa convidada, para a gente iniciar aí a nossa live de hoje. Autoimagem além do espelho. Boa noite, Joelma, tudo bem? A nossa convidada. Oi, Laís, oi, Mara, tudo bem? Ó, a nossa convidada especial já entrou. Tá me Olá, escutando, Suelen, Fran? tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa Tô sim. noite, Demorei um pouquinho aqui para conectar com a internet. tudo bem. Também estou aguardando aqui o pessoal entrar. Pessoal, vocês estão escutando? Tá tudo ok? O áudio? Acho que tá. Ó, pra mim tá tudo ok aqui. Quando quiser, a gente pode mandar ver aí no nosso tema de hoje. Ah, bacana. Vamos esperar só um minutinho, uns 2 minutinhos, aí a gente inicia, tá bom? Tá joia. Acho que podemos iniciar já, não é? Melhor já iniciar? Suelen. Vamos, vamos sim, então. Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar, o nosso tema da nossa live é sobre autoimagem além do espelho. E eu convidei a Fran, porque ela também trabalha com isso, ela passou por esse processo, né, de autoimagem, e ela também trabalha com isso, né? Nada melhor do que você vivenciar para depois você poder compartilhar. Uhum. Antes disso, a gente precisa entender o que é autoimagem. Diferente do que as pessoas pensam, autoimagem não é o que eu vejo no espelho, não é a minha aparência. Ele vai muito mais além do que isso. A autoimagem é a visão que eu tenho sobre mim, os meus valores, sendo eles positivos ou negativos. Ah, como que constrói, né, a autoimagem? Ela começa desde lá da infância, de quando a gente é pequeno, né? Que a gente ainda não tem um discernimento do que é verdade, do que eu sou e do que eu não sou. Então a gente vai pegando para a gente tudo como verdade e vai construindo essa crença, e essa crença ela acaba vindo para a vida adulta. Por exemplo, os pais que são mais autoritários, né? O seu filho chega em casa e ele não foi tão bem na prova. E um dos pais começa a dizer que ele não era bom naquilo, que ele é burro. Então, essa criança vai associar isso como verdade. E ela vai acreditar que ela não é boa naquilo.
e ela vai trazer isso para a vida adulta, né? Então, a autoimagem, ela é a construção dos nossos acontecimentos, sejam acontecimentos bons, acontecimentos ruins, acontecimentos de fracassos, acontecimentos de triunfos, tudo isso faz a construção da nossa imagem. E o que nós olhamos no espelho nem sempre é a nossa imagem real. Muitas vezes a gente não olha com os olhos conscientes, né? Então a gente pode ver uma imagem da gente distorcida, uma imagem mal interpretada, uma imagem vaga, né? Quando a gente fala de imagem distorcida, por exemplo, eu sou magra, e quando eu vou me olhar no espelho, eu me vejo gorda. Porque acende aquela luzinha lá de trás que fala que alguém falou em algum momento que eu era gorda, que eu era bochechuda, que eu era barriguda. E eu acabo trazendo isso para minha imagem e ela acaba sendo distorcida. Antes disso, da gente continuar, pessoal, eu vou apresentar a Fran, né? Fran Guerra. Ela vai falar um pouquinho sobre ela, um pouquinho sobre o processo que ela teve de autoimagem e como ela trabalha a autoimagem também com seus clientes. Tudo bem, Fran? Tudo bem, sim, Suelen. Primeiro eu quero agradecer estar aqui junto com você nesse espaço, nesse momento de partilha de muita riqueza de autoconhecimento, enfim. Foi um processo muito bonito que eu desenvolvi junto com você, que superou as minhas expectativas, né? Foi além do que eu imaginava o que seria, né? O nosso trabalho. Bem, então eu sou a Franciele Guerra, eu trabalho hoje, atualmente com terapias alternativas, né? Também sou geógrafa e atuo no ramo da pesquisa e como geógrafa também. E, e eu busco, sempre fui tímida, sempre fui uma pessoa tímida, né? Mas também sempre me senti muito confiante, buscando sempre também trazendo essa alegria no rosto. Acho que em uma das nossas consultorias você até falou, você tem um sorriso bonito, né? Então, assim, para além da profissão, eu gosto de falar quem eu sou na minha verdadeira essência, né? Porque às vezes a gente se rotula com profissão. E então, quem sou eu? Sou uma pessoa assim extremamente criativa, né? Gosto de criar coisas, não gosto de rotina e às vezes me apego inclusive em rotina, enfim. Muito intuitiva também. Gosto dessa leveza, de leveza, né? De alegria, de ambientes que contagiam e gosto de levar isso também para as pessoas. E falando um pouquinho então desse processo que a gente passou, né? Como eu comentei, eu sempre fui uma pessoa assim bastante tímida. E também, né, como você introduziu muito bem na sua fala inicial, né, a gente carrega crenças no nosso sistema e que vai falando, você é tímido, né, então é melhor você ficar quietinha, é melhor você não se expor, né, porque aí você vai se colocando num lugar, às vezes, até de menor, né, vamos dizer assim. E no decorrer da caminhada, às vezes, vim, por exemplo, aqui, né, no Instagram, fazer uma live, né, me comunicar. Antigamente era um desafio para mim. Então, eu precisei trabalhar muito a minha autoimagem, trabalhar muito quem era realmente eu, na minha verdadeira essência, limpar aquelas crenças que falaram de mim, né, ou que me rotularam quando era criança, ou que as pessoas falam, você é quietinha, então a gente leva como quietinha, como algo bonito, como algo verdadeiro, e a gente vai se moldando nessas crenças que na verdade não tem nada a ver com a nossa real essência. E quando eu fui me limpando disso tudo, reforçando a minha autoimagem, é algo que eu assim comecei a me trabalhar em 2020, a minha autoimagem. Na verdade, meu processo de autoconhecimento ele começou em 2018, mas em 2020, mais ou menos, que eu comecei a olhar principalmente para minha autoimagem, do como que eu estava me colocando no mundo, principalmente depois que veio a pandemia e tal, e a gente precisou
totalmente mudar a nossa forma de comunicação, vim aqui através das redes sociais e tal. E aí eu comecei a reforçar essa minha autoimagem. Então, tipo, cada vez me sentindo mais confiante, né? Buscando essa integração de quem eu realmente sou com aquilo que eu expresso, né? Através da minha palavra, através da minha verdade. E tudo isso não é só, e tudo isso não acontece da boca para fora, né? A gente primeiro precisa buscar esse autoconhecimento. Quem sou eu? Quem é a Fran? Quais são os meus valores? O que eu gosto? O que eu não gosto? Quais são os meus gostos? Porque às vezes a gente vai se mapeando, né? Vai se colocando em caixinhas e às vezes nem são as nossas caixinhas, né? A gente acaba se moldando para as relações, para ser aceito em tais grupos, na família, por medo da rejeição. Então, acho que o processo de construção da nossa autoimagem, pelo menos que foi o que aconteceu comigo, não sei se você concorda, né? Foi justamente esse, né? Buscar me autoconhecer quem eu verdadeiramente era na minha essência, saber do que eu gostava e tudo mais, para começar a modelar a minha autoimagem e reforçar ela, no caso, né? Então, o meu processo de reforço, né, da minha autoimagem foi realmente fazer uma listinha. Foi desse jeito que eu comecei a construir minha autoimagem. Eu fiz uma lista e tinha vez que eu lia aquelas frases que eu escrevia e dava risada. Mas tudo bem, era aquilo, né? E qual que era o problema de colocar aquilo para fora, né? Então eu falava assim: sou uma pessoa muito confiante, alegre e divertida. E aí eu ia lendo, tipo, eu li isso durante mais de 30 dias, assim. O exercício era para fazer esses exercícios durante, assim, 30 dias. Eu fui lendo muito mais que isso, né? Sou conhecida como uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe me comunicar muito bem. As pessoas gostam do que eu falo e eu contribuo com a vida delas. E elas dizem que eu contribuo com a vida delas. Então eu fui reforçando, modulando a minha autoimagem mais ou menos dessa forma. E tinha coisas que eu dava risada, né? Porque como eu sempre fui uma pessoa tímida, que chorava, inclusive, na escola, ao apresentar um trabalho e tal, eu coloquei, e o meu sonho era dar palestra, era vir aqui comunicar e tal. Eu sou a pessoa da comunicação, mas eu tinha muito bloqueio. Então eu coloquei, uma das frases que eu coloquei e dava risada quando eu li aquilo, era: sou conhecida como uma das melhores palestrantes do Brasil e do mundo. E aí lia isso. E foi que em menos de 20 dias, lendo essas frases, né, de autoafirmação, de reforço da minha autoimagem, em menos de 20 dias eu fui realmente convidada para dar uma palestra e eu falei: caraca, se isso não é lei da atração, né, se isso não você... Não é só falar com a boca para fora, né, mas você passa a acreditar, você passa a se conectar com quem verdadeiramente você é e despluga do julgamento externo. Não sei se eu fui clara. Exatamente, sim, é isso mesmo. O bom é que a autoimagem, ela é moldável, né? Ela não é algo enraizado. A gente consegue moldar ela de acordo com o que a gente acredita. E é exatamente o que você falou. O nosso cérebro, ele entende o que a gente fala. Se você disser coisas negativas sobre você, que é quando você vai trazer aquelas crenças do que as pessoas diziam que você era, você vai continuar sendo. A partir do momento que você começa a entender quem é você, né? Você começa a perceber que você é muito mais além, que o seu valor é muito maior, né? Basta você pensar numa dificuldade. Você passa por uma dificuldade e você consegue resolver aquela dificuldade. Só que você vai e foca no problema. Você não pensa o que eu fiz, quais foram as qualidades que eu tive. Eu fui proativa, eu fui resiliente. Então, são coisas que a gente já tem, só que ele ficou adormecido. Por quê? Porque a gente focou no que as pessoas falavam sobre a gente.
E nem sempre o que as pessoas dizem sobre a gente é o que de fato a gente é. Se alguém fala, quando a autoimagem ela está e a autoestima ela está estremecida, né? Se a pessoa dizer para você que você é uma pessoa fraca, o seu cérebro vai entender que você é uma pessoa fraca e você vai se bloquear. Quando você tem isso muito bem resolvido na sua cabeça, que você é uma mulher forte, que você é uma mulher resiliente, quando alguém disser algo, ou quando você passar por uma situação, você vai conseguir. Por quê? Porque o seu cérebro entende que você pode, que você é capaz. Então, a nossa autoestima, ela é moldável. Não é um processo fácil, né? Não é um processo fácil. Quando a gente fala sobre autoconhecimento, a palavra ela é linda, mas ela é bem dolorosa. Porque quando a gente entra para dentro da gente, a gente sabe quais são as nossas dores, né? Quando você passou pelo processo da consultoria, que é a primeira etapa, que eu falo que a gente precisa estar bem tanto por fora quanto por dentro, né? A gente precisa, o gramado ele tá lindo, mas se a casa não estiver organizada, não vale de nada, né? Quando você passou pelo processo, né, da consultoria, estava nítido as suas qualidades, mas em algum momento você estremecia, porque em algum momento algo dentro de você lembrava, né? Com o processo, né, com alguns exercícios que nós fizemos, que foi muito nítido, que é, por exemplo, você colocar para fora, eu sou uma ótima palestrante, eu comunico muito bem, eu tenho domínio do que eu falo, porque eu estudei, porque eu fui a fundo. Ficou muito mais nítido, você percebeu quem era você, Fran, Uhum. né? A autoimagem, ela vai muito além. Por exemplo, na nossa época lá atrás, não tinha tanto as redes sociais, né? A gente fazia comparações com o que a gente via na TV, né? O corpo bonito, a pessoa que falava bem, né? A gente via uma jornalista, a gente falava, nossa, como ela fala bem, como eu gostaria de me comunicar como ela. A gente já fazia meio essa comparação. Hoje, nas redes sociais, onde tudo é lindo, as pessoas são lindas, as pessoas são perfeitas, né? As pessoas são ricas, né? Onde parece que ninguém tem problema, ninguém sofre, ninguém tem imperfeição. As pessoas elas ficaram mais adoecidas, mais ansiosas, porque as pessoas acabam procurando pela estética do corpo e do rosto real, da mulher ou do homem perfeito, né? E as pessoas esquecem que não existe a perfeição, que você é perfeito do jeito que você é. Uhum. Deus te deu, né, o seu corpo e ele tem que ser valorizado, a sua história tem que ser valorizada. E nada Perfeito. mais do que você reforçar quem você é, né? Não é o corpo da Juliana Paz ou da Adriana Moraes que vai fazer de você perfeita. Por isso que hoje em dia as pessoas procuram as cirurgias plásticas para poder ir mudar algo que não é a parte externa, é a parte interna. Perfeito. E, né, você comentando isso me lembrou de um dos meus atendimentos, né? Que, como eu falei, eu atendo, né? Eu trabalho com essa parte terapêutica e como que mudar a nossa percepção, né? Atendi esses dias uma consulente que ela também estava super assim, eu me olho no espelho, eu não me sinto bem de como que eu sou. As pessoas falam que eu inúmeras qualidades, mas eu não reconheço isso em mim. Eu acho que as pessoas estão mentindo. E aí a gente foi trabalhando isso, né? Foi trabalhando isso no processo. Aí no terceiro atendimento, né, que eu fui atender ela, ela falou: Nossa, agora eu tô me olhando no espelho, eu tô vendo que eu tenho algumas imperfeições aqui e ali, mas eu já nem me incomodo mais. Olhar, você começar, e é justamente isso que você falou, Sueli, de você reconhecer o seu valor. Eu não estou me comparando com o outro.
eu estou reconhecendo todos os meus valores. Qual que foi a minha história? Como que eu cheguei até aqui? Né? É honrar todos esses recursos que a gente teve até aqui. Como que eu posso fazer de forma talvez até diferente a partir de agora? Ou usar os recursos que eu tenho até agora a benefício de mim próprio? Como que eu posso valorizar tudo isso ainda mais e integrar isso em mim e mostrar isso para o mundo, né? Esse brilho meu para o mundo. E eu acho não, né? A gente tem, às vezes, algumas crenças que a gente carrega de que se a gente brilhar, né, a gente vai ofuscar a luz do outro. E não, quanto mais a gente brilha, a gente pode brilhar ainda mais o outro, né? A gente pode se tornar exemplo para os outros. É isso mesmo, é isso mesmo. O céu, o mundo, o sol, ele brilha para todo mundo. E todo mundo é capaz de mostrar suas qualidades, os seus valores. E quanto mais a gente reforça e quanto mais a gente compartilha, mais bonitas as coisas ficam, né? O belo, do outro é muito relativo, né? O que é belo para você não é belo para mim. O que é belo para mim não é belo para o meu esposo. Então, a gente tem que parar de olhar o gramado do outro, né? De fazer essa comparação e olhar para dentro da gente. O que que eu posso oferecer? Porque eu devo fazer algo, eu devo ter algo que alguém não tenha, que alguém não saiba e eu posso compartilhar. Exato. A gente reforçar enquanto indivíduo. Nos dias de. Pode ir. Não, eu só ia reforçar com relação a isso que quanto mais a gente reconhece o nosso valor, coloca para fora, a gente também reforça a nossa autoestima, né? Quando a gente se coloca para dentro, não quer tipo se blinda, né, de não colocar, por exemplo, a nossa voz no mundo, de não mostrar quem a gente é, mostrar verdadeiramente a nossa essência, as nossas qualidades, reconhecer o nosso valor, a gente também tá diminuindo a nossa estima, né? A nossa estima vai lá embaixo, né? E buscar esse amor próprio, né? Reconhecer esse amor próprio primeiro dentro de nós, né? Como que a gente vai dar amor para o outro se a gente não tem esse amor próprio dentro de nós? E quanto mais a gente trabalha isso dentro de nós, a nossa autoestima ela vai cada vez mais aumentar, né? E acho que essa é Exatamente. muito sobre isso. A autoestima, a autoimagem e a autoestima, elas caminham juntas. Porque uma ajuda na construção do outro, né? Enquanto a autoestima, ela é o amor que eu tenho por mim, a autoimagem é a visão que eu tenho sobre mim. Se alguma dela tá abalada, a gente não consegue ver o lado positivo. Por exemplo, a gente não aceita um elogio. Se uma pessoa olha para mim e fala assim, nossa, Suelen, que colar bonito. Aí eu vou falar assim, ai, menina, eu comprei na promoção, R$ 10. Eu não valorizo, eu não aceito o elogio que a pessoa está me dando. Em vez da pessoa falar assim, em vez de eu responder para a pessoa, muito obrigada, eu também gostei, por isso que eu coloquei aqui para dar um up no look. Não, eu sempre vou me menosprezar. Exato. Então, quando a autoestima e a autoimagem caminham juntas de forma positiva, né, fica muito mais fácil de você ter uma comunicação mais assertiva. Perfeito. Você passou por esse processo da autoimagem e você também trabalha com a autoimagem nas suas clientes. Conta pra gente como é essa experiência. Bem, acho que a minha autoimagem, né? O que eu trabalhei, mais ou menos a minha autoimagem, eu compartilhei um pouquinho aqui, né? Mas falando um pouco agora de como que eu trabalho isso, né? Com as pessoas, né? Com os meus clientes, enfim. Os meus atendimentos, eles são muito mais nessa linha energética, holística, vamos dizer assim, né? Eu trabalho com algumas terapias integrativas que vai mexer muito mais no campo espiritual, né? Mexe no campo físico, espiritual, mental, emocional. Então, primeiro a gente faz, vamos dizer assim, uma varredura nesse campo, limpando essas emoções, talvez de medo, né? A gente carrega muito trauma
no nosso inconsciente, às vezes coisas que a gente nem sabe que a gente está carregando, a gente carrega, sendo uma faxina em todo o nosso campo áurico, em todo o nosso campo espiritual. E isso vai começar a. Primeiro a gente tem que tratar o espiritual, né? Geralmente os distúrbios eles começam na nossa mente, que acaba desencadeando toda uma desordem, vamos dizer assim, no nosso sistema físico, emocional, enfim, e espiritual. E a primeira cura, né, ela deve acontecer nessa parte nessa parte do espírito. Então, a forma como eu trabalho, né, essa autoimagem nos meus atendimentos é assim, por exemplo, recebo muitos clientes que têm uma autoestima enfraquecida. Né? Por exemplo, principalmente quando está relacionado a relacionamentos, né? Eu não consigo encontrar um relacionamento, né? Sempre tenho desafios, talvez às vezes até relacionado ao trabalho, e aí você percebe que a autoestima da pessoa está enfraquecida. Então, vamos dizer assim, que o jeito que o meu método, né, ele é aplicado, seria mais essa parte primeiro, de fazer essa faxina no campo espiritual, emocional. A gente vai alinhando, vou trazendo esse reforçando, trazendo, por exemplo, as frases de autoafirmação, né, buscando principalmente ele busca principalmente nos meus atendimentos esse amor próprio, né? Reconhecer e honrar a sua história, reconhecer o seu valor, é sempre sobre você, não é sobre o outro, né? E a Exatamente. partir disso, você vai mudando a sua perspectiva, né? É como se você mudasse mesmo a sua visão externa das coisas. Talvez seja um pouco confuso, até para eu explicar aqui a forma como eu atendo, porque seria de uma forma até um pouquinho mais abstrata, né? Que acontecem essas mudanças, mas ela acontece. Logo já depois da primeira sessão, a pessoa já vai sentir uma leveza, já vai se sentir muito bem, que é assim que, pelo menos que eu recebo os feedbacks, né, das pessoas, e assim também como aconteceu comigo nesse meu processo de autocura, de autodesenvolvimento, autoconhecimento, enfim. É importante, muito importante você trazer essa parte espiritual, né? Que a autoimagem, ela envolve, esse é um dos pilares, tá? Que a gente precisa estar bem espiritualmente, a Exato. parte interna. A gente precisa estar bem com as nossas emoções. E quando você pega a parte espiritual, que é a fé, que é a parte que é a parte de cura, que é a parte, eu digo, que a gente precisa limpar dentro da nossa casinha, ela traz para fora o lado bom, né, que é a parte espiritual, que caminha sempre junto com a autoestima, que é puro autoconhecimento, autoestima e autoimagem. O bom disso tudo, Fran, é que a gente consegue moldar a nossa autoimagem. E aí a gente pode dar algumas dicas para as pessoas que estão nos assistindo de como a gente pode fazer essa construção. Ela não é de um dia para o outro, né? Ela é construída lentamente, dia após dia. Eu costumo dizer que é um trabalho de formiguinha, né? O autoconhecimento, a gente vive uma história, né? A gente traz a história desde lá da infância. Então, é um trabalho de formiguinha esse processo de construção, de mudança, como tudo na vida, né? Quando você arruma um emprego novo, você pode ter 12 anos de experiência, você precisa recomeçar e se adaptar àquele ambiente. E eu costumo dizer que a autoimagem nada mais é do que isso, né? Você, aos poucos, ir moldando e construindo a autoimagem de quem realmente você é, reforçando os seus valores, né? Uma dica que eu dou para essa construção é você parar para pensar quem você de fato é. Quais são os Uhum. seus valores? Quais são os valores que não são negociáveis e que te mantêm em pé? É bom você ter um momento, né? Porque quando a gente ama alguém, a gente cuida dessa pessoa, a gente dá a atenção para essa pessoa. Por que a gente não faz isso com a gente?
Por que que a gente não tem esse autocuidado, esse amor próprio e começa a ver quais são os meus valores que não são negociáveis, que me mantêm em pé e que me faz ser única aqui? Essa é a primeira dica. Fala pra gente a segunda dica. Deixa eu ver aqui. Sueli, aquelas dicas que seria. Eu me perdi Não tem aqui, calma problema, ó. A aí. Rê tá falando para mim aqui, para assim, ó. É um trabalho diário e para sempre. E uma conversa nossa, Fran, você me disse, e isso é real, que a gente está num trabalho diário de evolução, né? Então a Sim, gente precisa se evoluir todos os dias, né? A segunda dica que a gente pode dar, Fran, é o perdão. O perdão para si mesma. Você perfeito. perdoar todas as vezes que você olhou para você mesma com maldade, com ódio, não gostando do seu corpo, não gostando de você, porque você queria ser outra pessoa. É você olhar para você e se perdoar por tantas vezes que você deixou de fazer algo porque você achou que você não estava adequada naquele momento, para aquele momento ou para aquela ocasião. Não é Perfeito, verdade? Sueli. Exato. E as coisas, elas nada é por acaso, né? Eu acredito que, né? Eu vou até usar esse exemplo que acabou de acontecer aqui. Eu falei, calma aí, que eu me perdi aqui, né? Eu poderia muito bem aqui, falei, caramba, tá todo mundo me falando, tá todo mundo me julgando agora, porque eu não sei, eu combinei com a Sueli Não. que ia dar a segunda dica e tal. Então, quando a gente despluga, né, desse externo, começa a olhar para dentro, fala, tá tudo bem, eu só me perdi aqui na minha linha de raciocínio, e isso é super natural, né? E E, normal. exato. E a gente pode, inclusive, buscar, né? Aliás, a gente pode cada vez mais naturalizar esses acontecimentos, né, na nossa vida, vamos dizer assim, servindo inclusive de exemplo para os outros. Quantas vezes eu também não vim gravar um vídeo, né? Enfim, gravar um story e às vezes não saiu perfeito do jeito que saiu. Do jeito que eu gostaria, né? Às vezes a gente fica buscando sempre a perfeição em nós. E quando a gente se permite errar, né, a gente acaba sendo exemplo para os outros. E a gente se coloca nesse lugar de que tá tudo bem, né? Tá tudo bem eu me colocar como vulnerável aqui. Eu acho que a segunda dica, né, o insight que me veio aqui agora, é a gente aceitar, né? Trazer essa compaixão, esse auto-perdão para isso é tão importante, né? É uma das leis no universo, né? A compaixão é uma das leis do universo mais potente e que faz com que a gente evolua a cada vez mais, né? Não adianta a gente querer ter compaixão do outro se a gente não tiver compaixão de nós mesmos. E uma terceira dica que eu trago é se colocar também como vulnerável. Tá tudo bem ser vulnerável, tá tudo bem aceitar os seus erros. E tá tudo bem. Aliás, quando a gente se coloca como vulnerável, né? Até aquele livro da Brené Brown, né? Recomendo a leitura, inclusive, desse livro, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Quando a gente se coloca na arena da vida e, né, para falar o que precisa ser falado, para se expor, enfim, a gente acaba, a coragem ela vem daí, né? Até essa semana a gente gravou um podcast que vai ao ar, né? Do canal @Refrancil Oficial, depois quem quiser seguir, vai ao ar daqui 2 semanas. A gente falou sobre coragem. E a coragem, ela não existe. Quando a gente vai Exatamente. fazer algo, a gente vai com medo mesmo, né? Uma pessoa que vai atravessar uma montanha de um lado para o outro naquele elástico, ele não vai lá com coragem, ele vai com medo. Então, voltando, né, para essa questão do assunto da autoestima, de reforçar a nossa autoimagem, é aceitar essa vulnerabilidade, aceitar essa imperfeição dentro de nós, se colocar na arena da vida, né? Que fala no livro, inclusive, da Brené, e
E tá tudo bem, né? Você acaba sendo o espelho para os outros nesse momento. E você reforça cada vez mais a sua autoimagem, a sua qualidade, os seus valores. E não se apega tanto no que os outros estão falando, né? E acho que o primeiro ponto, como você disse, né, da primeira dica aí, que é reconhecer, conhecer quais são os meus valores, quais são os meus valores inegociáveis. Isso é muito importante. Eu acho que esse é o primeiro passo para um processo de autoconhecimento. É isso mesmo. A quarta dica, pegando um pouco do gancho e desse momento aqui que a gente está vivenciando, é a gente ser sincero com a gente mesmo, né? Tudo bem Uhum. se a gente esquecer, tudo bem se a gente errar, né? Se a gente pegar para pensar, vai, o Neymar, será que o Neymar ele foi bom o tempo todo? Quantas vezes ele errou para ele poder entrar no campo e dar o show dele, né? Quantas pessoas julgaram ele ou falaram algo para ele, só que ele manteve foco no que ele queria? Então, a gente ser sincero com a gente olhar para a gente, saber que a gente não é perfeito, eu não sou perfeita, você não é perfeito, ninguém, quem está assistindo a gente não é perfeito, sabe? Reforça mais a nossa autoimagem, quem a gente é, que a gente é ser único, com os nossos erros, com os nossos defeitos, com os nossos acertos e com as nossas qualidades. A gente precisa Perfeito. reforçar, porque a gente vive uma era onde tudo é certo, onde tudo é perfeito, onde ninguém erra. E isso acaba adoecendo as pessoas. As pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão mais depressivas. Por quê? Porque as pessoas querem tudo perfeito e não existe. Não E só tudo perfeito, como tudo para agora, para ontem. a geração fast food, né? E a gente se baseia um pouquinho aqui nas redes sociais, né? Onde tudo é perfeito, onde todo mundo tá viajando, né? Onde todo mundo tá bem vestido, com a pele limpa. Eu poderia ter colocado aqui um filtro para tampar essas manchinhas, não passei maquiagem nem nada. E tá tudo bem, essa é a minha vida real, né? Sou eu aqui entregando o melhor que eu posso nesse momento. E eu acho que quando a gente. A quinta dica, né, que eu gostaria de trazer aqui e que para mim faz muito sentido, né, nesse processo de autoconhecimento todo, né, de desenvolver cada vez mais a minha autoimagem. A gente conversou sobre isso também um pouquinho antes da live, de que a nossa autoimagem, ela vai moldando no decorrer do tempo. A gente está a todo momento num processo de evolução. Então, eu evoluí até aqui. Aí, beleza, eu tô aqui me trabalhando. Aí eu pego e evoluo um pouquinho mais. Aí eu bato, é como se eu estivesse batendo numa trave de novo e precisasse mergulhar, trabalhar, mexendo no que não foi mexido aqui para subir, né? E é isso. A vida a nossa vida ela está em constante evolução, né? E que bom, isso mostra que a gente está em movimento. E a minha Correto. quinta dica ser com relação à autenticidade. Quanto mais a gente é quem a gente coloca para fora, né? A gente está sendo quem realmente a gente está sendo autêntico, né? Somos todos seres únicos. Eu não sou igual a você, né? Exatamente. Eu posso até me vestir igual, sei lá, Ivete Sangalo, mas eu não vou ser Ivete Sangalo. Eu posso mudar um monte de coisa aqui em mim, mas eu não vou. Então, cada vez mais que eu buscar a minha autenticidade, né? A gente pode ser, a gente sempre é espelho do outro, né? O outro vai ser sempre espelho nosso. Então, se uma pessoa chega em mim hoje e fala, nossa, Fran, como que você tá bonita? Eu só tô sendo espelho dela, né? Ela só tá vendo em mim a beleza que existe nela. Se a pessoa chega em mim e fala, nossa, Fran, sei lá, não sei, alguma coisa negativa sobre mim. Isso só está refletindo uma coisa dentro dela, né? Inclusive os incômodos que a gente tem com os outros são espelho, né? A gente sempre vai ser espelho do outro, né? O que está incomodando no outro é algo que também está incomodando dentro de nós. E por que, que o outro está me incomodando assim? Somos as pessoas que vêm até nós, é sempre os nossos mestres. Então, tá atento, né?
tá atento com todas essas coisas que acontecem ao nosso redor, faz também com que a gente gere mais esse autoconhecimento e é uma oportunidade da gente evoluir, que era aquela questão que eu estava falando, né? Da nossa evolução. E quando a gente reforça cada vez mais os nossos pontos positivos, busca os nossos valores, reconhece quem realmente a gente é, né? Os nossos valores inegociáveis, a gente está sendo cada vez mais autêntico e colocando a nossa autenticidade no mundo. Eu faço o meu trabalho, né, como terapeuta, mas o meu trabalho não é igual das minhas colegas. Eu tenho a minha pitada ali de autenticidade, como a gente fala, aquele borogodó que só eu tenho Que nos meus faz de você atendimentos, como única, você. Exato. exatamente. Assim como você também tem. Então, eu vou atrair quem está na minha energia, né? Quem está precisando do que eu tenho para oferecer. E é isso, acho que está tudo bem. Né? A gente vive muito hoje nesse, como você falou, nesse mundo fast food, de competitividade, de números, né? Eu não quero um número de seguidores, né? Eu não quero uma galera me seguindo. Eu quero apenas contribuir com quem eu posso hoje, né? E como que eu Ser posso dar o meu você. melhor hoje? Contribuir com o maior número de pessoas. Ser Acho que isso feliz é do ser jeito que você autêntico. é. Ser único e especial, né? Exato. Eu vou dar a última dica, tá? E eu acho que ela é bem valiosa também. Última dica, mas não menos importante, que é vocês fazerem exercícios de autoapreciação. Então, vocês Perfeito. peguem um papel, uma caneta e escreve todas as suas qualidades. Por mais que não. É muito fácil a gente falar mais dos defeitos da gente, né? Que dá quase um caderno, do que as qualidades. Mas vai escrevendo todas as suas qualidades. O seu cérebro vai entender quais são as suas qualidades, seu lado positivo. Isso vai ser muito bom porque você alimenta você de coisas boas, de coisas positivas, né? Eu ia falar a última, mas tem a outra que eu acho que é importante também, você ser grato. Você Perfeito. ser gratidão. Você ser grato, mesmo você passando por momentos difíceis. Se você é grato, vendo algum lado positivo naquela situação, em qualquer outra que você vier passar, você consegue sair de forma mais assertiva, de forma mais empoderada. Não é verdade? Perfeito. Perfeito. Aí eu agora me veio aqui uma chuva de informação na minha mente, né? E eu vou compartilhar porque são coisas que eu já compartilho, inclusive com as minhas clientes, enfim, com quem eu atendo. Essa lista das qualidades que você falou, eu faça uma lista de 100 qualidades suas. E aí, esse vai ser o desafio. Quando eu fiz esse exercício, eu falei, caraca, 100 qualidade? Tipo, deu 5, 10. Eu falei, não tenho mais qualidade nenhuma. Então, faça. Você vai fazer durante a sua semana. E nessa listinha de qualidade, eu coloquei um monte de coisa que eu, inclusive, não achava que eu tinha. Mas eu comecei a reforçar aquilo. E aí, fui lendo também, durante, assim, mais de 30 dias, todos os dias, essa lista de qualidade, para reforçar alguns pontos. E às vezes eu dava risada naquelas qualidades. Falei, gente, mas eu não sei, mas só que eu passei a ser, eu passei a integrar aquela qualidade em mim, aquela qualidade que às vezes eu admiro no outro e que eu também gostaria de ter. Acho que é isso, Suelen. O exercício da gratidão, ele reforça muito, né? Escrever, fazer as anotações diárias antes da gente dormir, agradecer pelo que a gente foi grato naquele dia, escolher como que você vai iniciar o seu dia hoje, né? Eu comecei a live, a gente começou a live hoje e eu comecei falando sobre isso. Como que eu vou iniciar o meu dia hoje? Por mais que eu tenha 1 milhão de tarefas para fazer, por mais que eu tenha uma demanda, por mais que a casa às vezes tá assim, tá caindo o mundo aqui na minha casa hoje. Eu vou levantar, eu vou tomar um banho, eu vou me espreguiçar, vou fazer o meu café, o meu chazinho, colocar aqui no meu coração, quentinho, trazer primeiro esse acolhimento para mim. Vou passar o meu batom vermelho, passar pelo menos um rímel aqui, ou não, me colocar a minha melhor roupa que eu tenho hoje no guarda-roupa. Às vezes a gente fica guardando roupa para usar em determinada ocasião. Coloca hoje, o que você tem disponível hoje. Assim você também abre espaço para o novo chegar na sua vida. E aí sim, depois que eu fiz para mim, aí sim que eu vou fazer para o outro, né? Acho que o exercício que eu tenho cada vez mais integrado em mim é
faça por você. Primeiro eu faço por mim, depois eu faço para o outro, né? Às vezes a gente faz um trabalho para o outro, às vezes a gente faz uma comida para o outro. Sim, a gente deve sim fazer para o outro, mas faça por você primeiro, né? Faça para você. E assim a gente tira também um peso, né? Tira esses saquinhos de cimento que a gente carrega de aprovação externa, né? Então, isso foi uma bela de uma ficha que caiu para mim nesses últimos dias, né? Com relação até a um trabalho que eu estava executando, que eu estava muito apegada ao externo, né? E aí eu falei, não, eu não estou fazendo isso para eles, eu estou fazendo isso para mim, em primeiro lugar. E isso reforça a minha autoestima. Eu passei a mexer nesse trabalho, inclusive, com uma autoestima mais elevada, com uma energia a mais. E é sobre tudo isso que a gente está falando hoje, né? Sobre essa autoimagem. E com isso a gente aumenta a nossa energia e o nosso brilho no mundo, a nossa autenticidade. Que bom, é muito bom ouvir e você compartilhar com a gente essa história. Obrigada por compartilhar. Eu acho que a vida é isso, ela faz sentido quando a gente compartilha, né? Eu passei por um processo recentemente que eu comecei a questionar os meus valores, eu comecei a me questionar como pessoa. As pessoas aqui, quem me acompanha sabe, né, que a minha gestação não foi muito fácil. E aí eu não me reconhecia, porque assim, eu tava tão vaga, tava tão vazia, e aí alguém, eu não vou citar o nome, porque várias pessoas conversaram comigo, falou assim pra mim, Su, que fortaleza você é. O mundo tá despencando e você só mostra o lado bom. Aí eu fiquei pensando, aquilo foi um alicerce pra mim. Eu falei, caramba, eu tô me afundando, sendo que eu posso ser um divisor de águas na vida de alguém, compartilhar os meus conhecimentos, compartilhar o meu dia a dia, compartilhar a minha experiência. Talvez alguém esteja esperando que eu fale algo que faça diferença também na vida dessa pessoa, como a fala dessa pessoa fez na minha. Então, a gente tem sim os nossos valores. Você falou assim, coloque as suas 100 qualidades. Eu, de tudo que eu passei nesses dias, eu acho que passa das 100 qualidades. Eu percebi o quão valiosa eu sou. Porque se a gente for fazer um inventário, né, da nossa vida e da nossa história, a gente tem um valor assim imensurável, imensurável. Então, para finalizar, para não ficar muita coisa, porque se por mim eu ficaria a noite inteira conversando, falando, compartilhando, Eu também. a autoimagem é exatamente isso. É você resgatar lá de dentro de você, do seu coração, da sua casinha, os seus valores. Você tirar essas crenças, porque são crenças limitantes. Os momentos que a gente vive não definem a gente como pessoa, não definem a gente como indivíduo, não é? A gente precisa reforçar quem a gente é, os nossos valores. E porque, se a gente está aqui, é porque Deus deu um papel para a gente, um papel único e valioso. E a gente precisa fazer desse papel algo valioso mesmo, mostrar quem somos para o mundo, mostrar, fazer a nossa parte. E a nossa parte, ela é valiosa. A minha parte é valiosa, a sua é valiosa, e de todas as outras pessoas, principalmente essas que estão comentando aqui, que eu não estou conseguindo ver, a Jéssica, a Hanna, a Silmara, a Regina, a Andréia, que mandou um beijo para o Yuri, pode deixar que eu vou mandar. A Sol, tô com muita saudade de você, Sol. Ó, a Silmara tá dizendo assim, ó, nunca fiz essa lista comigo. Bora fazer. Vai passar dos 100, não vai? Fala aí, Fran. Com certeza vai passar do 100. A minha passou do 100. É isso mesmo. A Michelle tá falando que é muito autoconhecimento, que é igual a autoestima. É isso mesmo. A gente precisa trabalhar os autos. Autoimagem, autoestima, autoconhecimento, autoconfiança, autoconceito. E, Suelen, só para fechar aqui a minha fala, né? Teve alguém que comentou aí que falou assim, às vezes
às vezes a gente se perde de quem nós somos. E tá tudo bem se perder de quem a gente é. Isso é uma oportunidade para você se reencontrar e vir voltar ainda mais forte. Quantas vezes eu me perdi, quantas vezes eu não saí, e eu acredito que você também deve ter passado por isso, e de ter voltado cada vez mais forte. Eu acho que esses momentos são oportunidades que a vida está nos dando para a gente voltar a olhar para nós. Às vezes a gente não faz nem mais. E por que a gente se perdeu? Às vezes não faz nem sentido mais estar naquele grupo de pessoas, estar naquele relacionamento, porque às vezes a gente viveu a vida daquelas pessoas, não viveu a nossa. E isso aconteceu várias vezes comigo. Então, é essa a oportunidade da gente virar a chave e resgatar quem nós verdadeiramente somos. E com relação a todos esses valores, eu falei esses dias uma frase, durante alguns processos também de mentoria que eu participei, eu aprendi essa frase e falei esses dias para um grupo de pessoas. Eu falei assim: você tá achando o quê? Custa caro ser eu. Então eu deixo essa frase para vocês. Reconheçam o valor de vocês e vejam que custa caro ser vocês. Vocês têm Custa. muito valor, né? E é com isso que vocês colocam o serviço, o trabalho de vocês no mundo com valor, né? Não é a preço de banana, né? Como se diz. Tem um valor agregado. O quanto que você investe em você diariamente, às vezes em autoconhecimento, em cursos, em toda a sua história, em tempo, né? Não é só. Enfim, né? É uma série de investimento pessoal que a gente tem em nós mesmos e quanto que a gente custa hoje, né? Então, custa caro ser nós, ser quem somos. Então, se valorizar em primeiro lugar. É isso mesmo. Eu me perco todo dia, mas eu me reencontro todo dia. Resiliência é uma palavra que me define muito bem. E a gente vai seguindo, Isso todo aí. mundo se perde, todo mundo é capaz de se encontrar, se reencontrar. Fran, obrigada por essa live. Obrigada por Por compartilhar com a nada. gente a sua história. Foi muito gostoso, foi muito prazeroso. Obrigada a todos vocês que participaram dessa live, que nos ouviram, que de uma certa forma aí contribuíram um pouquinho também com a gente. Foi muito gostoso. Eu espero ver vocês novamente aqui. Eu espero trazer bastante coisa interessante para poder compartilhar e juntos a gente somar. Que eu acho que a gente vive um. Acho não, eu acredito. A gente precisa trocar as palavras e tornar elas mais fortes, né? Eu acredito que todos compartilhando, o mundo ele fica mais bonito, ele fica mais colorido. Quando todo mundo reforça os seus valores e junto a gente dá as mãos, ninguém solta a mão de ninguém. É um processo difícil, mas é um processo que a gente consegue aí caminhar, passo de formiguinha, mas a gente chega lá, não é verdade? Com certeza, com certeza. Gente, gratidão pela presença de vocês. Foi um prazer estar aqui, Suelen. Gratidão pela oportunidade. Eu que E agradeço. tô aqui. O que puder contribuir, estarei sempre aqui ao dispor. Ah, beleza. Obrigada, obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí depois se vocês gostaram, me deem um feedback, caso eu precise melhorar. Mas é isso. Por hoje é só. Eu ficaria a noite toda, né? Mas tem duas criancinhas ali de fundo, já tá começando a resmungar lá, querendo mamãe. E agora eu preciso ser mamãe. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, Fran. Tchau, 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 gente. tchau, gente.